Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Copywriter Depois dos 30. Esse que é o nosso canal sobre leitura para copywriter. Você que gosta de ler, é bem-vindo aqui. Você que trabalha com escrita, é muito bem-vindo aqui. Sempre falarei de livros que mudaram a minha escrita e mudaram a minha vida, trabalhando com copy no longo aí dos últimos 5, quase 6 anos já trabalhando com isso. Tá, o livro que eu vou falar hoje, ele deu uma virada na minha vida, mas não foi só na minha escrita, foi na minha vida, foi no meu modo de ver a vida. E o livro que eu vou falar hoje também é o livro que contém o segredo da boa narrativa. Se você quer saber como escrever uma boa narrativa, fica até o final desse vídeo, porque você vai entender do que eu tô falando, tá? Pra você que tá chegando, não se esqueça. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo, por favor. Desculpa o suspense, eu gosto de ficar brincando com as coisas aqui que funcionam na minha cabeça e de vez em quando não funciona na real. Mas eu não vou parar o vídeo por conta disso não. O livro de hoje é A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Livro maravilhoso, muito doido porque eu tive contato com esse livro em 2020, no meio de uma crise não só financeira minha, mas existencial também, porque eu tava morando de favor, tinha acabado de falir uma empresa, a minha carreira como músico não deu certo, e eu já tava com mais de 30 anos, então, muita coisa acontecendo, e eu encontrei esse livro. E, logicamente, eu já tinha sido indicado a esse livro desde 2018, né? Eu já estava lendo outras coisas sobre o assunto, sobre Jornada do Herói, mas eu queria ler o que veio antes da Jornada do Escritor para entender mesmo de onde nasceu a ideia. Mas quando eu cheguei aqui, meio armado, pensando que eu ia encontrar coisas só sobre como escrever uma boa narrativa. Você vê que é um livro relativamente grande, só que, cara, eu fui impactado de uma maneira muito maior, porque o meu modo de ver a vida mudou depois que eu li esse livro. E não tenta ler ele como se ele fosse um livro de autoajuda, mas ele pode te ajudar a você se ajudar. Porque a maneira como o Christopher Vogler vê a jornada do herói é como a jornada do herói está entrelaçada na vida humana, e é por isso que a gente conta histórias desse jeito, e aí ele começa a traçar esses paralelos e fica muito claro, ficou muito claro as coisas na minha cabeça, e do porquê eu tava passando aquele momento complicado assim, depois de já ter vivido coisas muito boas, eu tava vivendo algo muito ruim, e aí eu percebi onde eu tava na minha jornada do herói pessoal, e isso me fez ter força, sabe, pra continuar ali fazendo um monte de coisa. Lógico que eu não iria parar, eu não me via parando, mas é que eu tava desanimado, mesmo fazendo, sabe? Eu tava fazendo porque eu sabia que eu precisava fazer e não tava fazendo, entendendo o porquê de fazer. E aí esse livro me deu um vale, um norte maravilhoso. Mas você fala assim, tá, Jaime, eu não preciso disso, eu estou muito bem com a minha vida. No que esse livro vai me ajudar? Olha isso daqui. Se você parar para escrever um pitch de venda desse jeito aqui, você tá no céu, meu querido. Porque esse cara, tem até bastante anotação aqui sobre como escrever o pitch de venda usando essa ideia. Esse cara, ele destrincha tão bem a jornada do herói, e não é só a jornada do herói que ele destrincha bem. Ele destrincha bem como contar uma história dentro da jornada do herói, como contar uma história pra TV, né? Pra TV, pro cinema, né? Um seriado. Ele fala muito disso ao longo do tempo, né? Ele dá um resuminho aqui logo no começo do livro. Tem bastante coisa aqui para trás, mas logo no começo do livro ele dá um resumo das partes da jornada, né? E lá para frente ele tem um capítulo para cada uma das 12 etapas da jornada do herói. Uma outra coisa que é maravilhosa nesse livro, né, é como ele, no final de cada capítulo, né, de cada um desses 12 capítulos nos quais ele fala sobre cada passo dentro da jornada, ele te conta uma parte da mesma história. Então ele cria uma história sobre um grupo de pessoas que tem que sair da tribo para caçar, né? Essas pessoas têm que sair da tribo para caçar porque em volta da tribo está sem comida, a tribo está morrendo, então os jovens vão ter que correr o risco fora da tribo, e ele passa a jornada do herói te contando essa história. Se você for ler essa história no final, acho que dá umas 5, 6 páginas. Eu gostei muito dessa história, depois eu voltei para ler só essa história, fui marcando, né, os lugares dela na segunda leitura, ou na terceira, não tenho certeza. Eu já li umas 4, 5 vezes esse livro.
Só pra você ter uma ideia, eu tenho 2 desse livro, tá? Um aqui e outro aqui, ó, começo parecido, ó, aqui, ó. Tem um monte de livro verde aqui, e tem ele aqui, ó. Do lado do Herói Fora da Lei. Tá? E aí, essa parte também é maravilhosa, porque também além de ele te mostrar as ferramentas que você vai usar, ele te mostra como ele usa essas ferramentas, então isso é maravilhoso. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro, mas eu não gostaria de tratar esse livro como as outras pessoas que trabalham com copy tratam esse livro, porque é como se ele fosse só uma caixa de ferramentas onde você pega ferramentas quando você precisa. Eu não acho que esse livro seja isso. Eu acho que esse livro é o tipo de livro que você tem que ter gravado em sua memória, tá? É o tipo de coisa que você tem que gravar. Esse livro tem que ser estudado, reestudado, lido, relido. Esse livro tem que ser o livro de cabeceira de qualquer copywriter do mundo, porque esse livro tem todos os passos necessários. Eu poderia excluir todas as minhas outras leituras sobre marketing, sobre escrita, se eu tivesse esse livro na mão. E a capacidade de estudá-lo, né, logicamente. Tem outra coisa também que esse livro me ensinou, que você vê, eu não preciso nem ficar relendo o livro de tanto que eu já li. Eu relevo esse livro uma vez por ano, né? Então, de 2020 para cá, teve um ano que eu li 2 vezes, mas eu sempre leio no mínimo uma vez por ano esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Uma coisa dele que me ajudou muito também em outra etapa da minha vida foi sobre o Guardião do Limiar. O Guardião do Limiar, exatamente. Ele fala como o Guardião do Limiar é alguém sempre muito mais forte que o herói, e que o herói pode incorporar parte desse guardião, tanto quanto pode se aliar a ele. O herói não precisa derrotá-lo. E eu não vou contar o momento exatamente da minha vida, porque é algo bem pessoal, mas foi algo que me ajudou muito, porque ele contou algo que aconteceu com ele, né? Ele conta que quando ele escreveu ali um manuscrito de algumas páginas e soltou por Hollywood sobre a jornada do herói, ele pegou as ideias do Joseph Campbell e esqueci o nome do escritor de Star Wars, e colocou aquilo ali no papel e distribuiu entre outros redatores, né? Ali outros escritores, outras pessoas que escreviam roteiro, e um jornalista chegou acusando ele de tentar transformar Hollywood em uma indústria de repetição. Eu acho que ele não estava assistindo muitos filmes, mas e aí ele foi e chamou esse jornalista para uma conversa, né? Não para um bate-papo, mas ele chamou para uma discussão mesmo, para entender o que o jornalista tinha para dizer e para explicar como ele via a jornada do herói, como a jornada do herói poderia ajudar Hollywood a melhorar, a crescer e tal. E ele acabou falando que ele se tornou aliado desse jornalista, que até ajudou ele em outros momentos. Eu tenho o vídeo está ficando um pouco grande, e eu tenho apenas uma parte do livro a qual eu gostaria de de recitar, que é a parte do livro que ele fala sobre o porquê escrever. Pra você ter uma noção, isso aqui eu quero mostrar também, olha o tanto de marcação. Essa página aqui tem umas marcação, essa aqui tem outras, essa aqui tem outras, não acabou. Essa aqui tem outras, e aqui em cima tem uma. Então, é bastante marcação nesse livro, né? Mas aqui eu vou para uma das frases que mais me impactou, porque eu já escrevia, né? Antes de começar a trabalhar com copy, eu sempre escrevi poemas, escrevi contos, escrevi pequenas histórias, novelas, eu chamo de novelas, aquelas histórias menores, e também escrevi música. Então, isso sempre fez parte de mim, e sei lá, esse livro falou muito comigo, por isso eu estou compartilhando ele agora. Espero ter mais tempo para fazer mais vídeos sobre esse livro. Eu não gosto que os vídeos fiquem longos, então não quero fazer vídeo de 1 hora, 2 horas. Quero fazer vídeos menores, mais rápidos, que vocês possam assistir aí de maneira rápida, tá? Lá vamos para o texto. Ao escrever, lembre-se de que o objetivo de tudo o que está fazendo é provocar algum tipo de reação emocional no leitor ou telespectador. Você sempre estará aumentando e diminuindo a tensão e bombeando energia na história e nos personagens até que algum tipo de liberação emocional seja inevitável, na forma de gargalhadas, lágrimas, entristecimento ou brilho morno da compensação. As pessoas ainda precisam de cartas
E boas histórias são uma das maneiras mais confiáveis e divertidas de provocá-la. Aí tem várias outras coisas aqui. Eu tenho bastante marcação com 2 estrelas nesse livro. Tem algo sobre rituais aqui também que eu gosto bastante. Tem os tipos de jornada. Tem várias outras coisas. Um negócio legal também, antes de finalizar esse livro, no final de cada capítulo, o autor te deixa exercícios para você fazer. Para você perguntar para os seus livros, para os seus textos, de maneira que você coloque em prática o que ele acabou de ensinar. Então, se você está escrevendo alguma coisa agora, pega esse livro e lê, por favor, tá? Vai fazer bem. Para você que chegou até o final do vídeo, espero seu comentário. Pô, muito obrigado. Você que chegou até aqui, por favor, não se esquece, deixa o like, comenta, compartilha. Preciso crescer o canal. Chegaram 100 inscritos.